Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós teremos aqui a presença amiga do Daniel Campos, que, como sempre deixa saudade aqui entre nós. E o tema que ele irá desenvolver, desafios existenciais. É um livro da Joana com conflitos, né, existenciais. Que ele seja bem-vindo e que ele possa nos esclarecer sobre muitos aspectos desses desafios existenciais. Amado Senhor, rogamos humildemente por inspiração e roteiro ao nosso amigo palestrante Daniel Campos, que fará uma reflexão sobre o tema desafios existenciais. Que possamos, na noite de hoje, envolvidos pelas forças benditas de mais alto, fortalecemos a nossa fé e a nossa confiança em um mundo melhor, em uma vida melhor para todos nós. Que as bênçãos do Senhor nos envolvam e que possamos realizar a nossa tarefa da noite de hoje, convidando inicialmente o nosso amigo Daniel Campos para dirigir a palestra. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco e nos abençoe na noite de hoje. Gostaria mais uma vez de agradecer ao nosso amigo Arnaldo, que está sempre conosco aí nos convidando para poder fazer essas visitas tão especiais, de encontrar os amigos aqui nessa casa, que é sempre uma alegria estar com vocês. Seria uma pretensão nossa tentar fazer um resumo dos tantos desafios que temos que enfrentar quando nós reencarnamos. São tantos e tão pessoais, muitas vezes, essas experiências, que se fôssemos ter a pretensão de catalogar todos esses possíveis desvios, ou desafios, problemas que temos que enfrentar dentro da nossa realidade emocional, física, em todas as instâncias da vida, nós teríamos aí palestra para o resto da encarnação. A ideia é que, falando sobre desafios existenciais, nós façamos observações de questões que são temas comuns a todos nós, temas importantíssimos que nos foram motivos de queda ou de soerguimento espiritual em outras existências e que se repetem nas existências seguintes, nos convidando a uma proposta de renovação, ou muitas vezes, em razão do nosso livre-arbítrio descuidado, nos levando à reincidência nas áreas que nós descuramos em outras existências. Quando nós vamos encarnar ou reencarnar, dentro de uma curva normal de um processo reencarnatório, falando de espíritos medianos ou no nível de consciência de sono que somos nós, que a maioria de nós, quase todos nós, não temos grandes missões ou missões que irão impactar de maneira muito expressiva no desenvolvimento do nosso planeta, onde as nossas missões se restringem aos nossos clãs, à nossa realidade espiritual. Nós temos um planejamento que é coordenado por espíritos que são consciências invisíveis ou inteligências superiores, que vão reger esse planejamento reencarnatório para nós, para que nós possamos fazer um processo de cura espiritual das áreas que estão maculadas em termos emocionais da nossa realidade espiritual. Nada nos é imposto. Não existe um Deus externo a nós, dentro dessa realidade, que vai nos impor caminhos existenciais como um ditador iracundo e feroz. Todo esse planejamento é estruturado de acordo com a nossa capacidade psicológica de filtrar a existência. Então, nos é feito uma análise espiritual a partir de espíritos muito mais experientes do que nós, que já trilharam caminhos existenciais muito mais profundos,
E favorecidos por uma visão de maturidade psicológica, eles conseguem ter essa capacidade paterno-materna de nos auxiliar na construção da existência que irá acontecer. E como uma casa básica, que tem estruturas de pilares, paredes e telhados, a nossa casa mental é avaliada e é observado quanto que essa estrutura suporta para que se realize o processo de cura existencial que iremos desenvolver ao longo da existência. Se essa casa é bem estruturada, se ela tem pilares bem estruturados, paredes robustas, então nos é dado grandes chances de operar transformações em nós, através da mediunidade, dos compromissos curativos, da oratória, da psicografia, os trabalhos na casa espírita, os trabalhos de liderança, que nos chegam como uma oportunidade de consolidar nossas experiências emocionais, a responsabilidade das missões de pai e mãe, de ser chefe no trabalho, a missão da profissão, que vai nos cair de acordo com a análise do que essa estrutura da nossa casa mental é capaz de receber. Se essa casa é bem estruturada, ela vai passar por uma reforma ao longo da existência. Se ela está em pilares robustos, então podemos construir novas paredes, fazer uma instalação elétrica nova, como uma casa material, porque ela irá aguentar a reforma. Ela conseguirá suportar essa realidade, entendendo toda a estrutura dessa casa, como os nossos valores afetivos, ético-morais e espirituais, que irão nos garantir uma oportunidade de nos reformarmos. Então, essa casa ela é vista como um espaço de atividade. Essa casa mental não se cura ou se transforma a partir de um lugar passivo, sadomasoquista. Se a casa está bem estruturada, então, em um convite à atividade constante, nós nos curamos trabalhando. Como se aquele espaço da nossa mente, que é essa casa mental, vai nos garantir uma existência ativa para que o processo de autocura realizado por nós mesmos se consolide. Caso essa casa ela não possua essa estrutura robusta, não nos resta muito a fazer a não ser enfrentar a deterioração do tempo ou pequenas reformas muito empobrecidas, das quais nós teremos que suportar a escassez do ambiente que nós mesmos deixamos de estruturar. Então, nada nos é imposto. A nossa psicologia espiritual é que nos irá garantir oportunidade de reforma ou não, passando por duas grandes asas ou dois grandes pilares que irão estruturar essa nossa casa mental, que seria a intelectualidade, o trabalho de inteligência, de construção do intelecto. Isso não envolve necessariamente sentar em um banco de academia, mas procurar a instrução dessa alma em todos os níveis, nas diversas encarnações. E a segunda asa, que é a asa afetiva, a asa que vai tocar na ética, na moral, transformando a nossa lógica de ver a vida a partir dos filtros da consciência de amor. Se essa psicologia, embora ela esteja carregada de erros, mas ela tem um bom intelecto, ela tem uma boa estrutura afetiva, é uma casa robusta que pode experimentar grandes aparelhos cirúrgicos para estruturar o processo de cura. Agora, se temos uma estrutura empobrecida, só nos resta passivamente experimentar doenças, ficar com alienações mentais, fragmentações. Nós iremos experimentar o processo de cura a partir do automatismo da própria casa mental, sem uma atividade ativa e proativa perante a vida. A consciência lúcida cura no trabalho. A consciência empobrecida, adoecida, longe da ética e da moral e da consciência de amor, ela fica entregue aos processos do automatismo da vida, onde o indivíduo vai passivamente experimentar as movimentações patológicas da energia que lhe caracterizam a marcha para realizar o processo de cura. Os cânceres, as lesões congênitas, as demências, os processos perturbadores, onde nós vemos muitas vezes pessoas que cometeram suicídio e que trazem na estrutura psicológica marcas profundas que lhes vão caracterizar a estrutura física e a estrutura psicológica. Em profunda desorganização, pessoas que trazem marcas no próprio corpo, doenças que terão que arrastar durante toda uma vida em razão da tentativa de aniquilar a consciência. E dentro da psicologia não resta outra saída a não ser gastar o complexo que lhe foi instalado através do suicídio a partir de uma lógica de adoecimento passiva,
onde a energia vai se esvaindo naquela estrutura de corpo, onde o indivíduo lentamente precisa expiar a partir daquela lógica. Mas há indivíduos também que se suicidaram, mas que já têm uma estrutura psicológica e recebem a mediunidade e que recebem capacidades espirituais através do intelecto e a emocionalidade para poder ativamente queimar essa energia de uma maneira mais imediata. É quando vemos surgir Ivone Pereira, o próprio Divaldo Franco, que traz um problema pulmonar gravíssimo que ele experimentou durante toda a vida, uma tosse. Quando ele faz palestra, nós observamos muitas vezes ele tem que parar para tossir. Isso é resultado de experiência de outras vidas, mas que são indivíduos que já alcançaram um certo nível de evolução moral e ativamente conseguem queimar aquela energia. Então, nosso processo de desafio existencial passa por um filtro consciencial e quanto mais robusto, mais oportunidade de trabalho, mais cura. Quanto menos imprevidência, quanto mais imprevidência, mais desorganização, mais entregue ao automatismo da vida, mais doença, mais paralisia, mais receber o automatismo da vida, que vai filtrar automaticamente a partir de uma lógica de sofrimento. Todo o desafio existencial vai ser modelado a partir dessa realidade consciencial. Então, esse espírito que recebe esse planejamento dessas entidades superiores, que coordenam o processo, olha o mapa da nossa alma e vê o que Daniel dá conta de suportar. Então, começam a ser catalogados o nosso cronograma reencarnatório para realizarmos o processo de cura existencial. Não só uma cura que vai passar pelo nosso psiquismo, curas que devemos realizar em áreas que estão machucadas, deterioradas da nossa alma, mas também os processos de reparação que temos que realizar em outros indivíduos que muitas vezes nem encarnados estão. Então, dentro dessa realidade é feito um levantamento e o que essa consciência pode suportar, e então é construído o programa reencarnatório. Os filhos, o trabalho, o compromisso na religião que nós vamos eleger para nos guiar ética e moralmente, as doenças físicas, os problemas psicológicos que iremos filtrar, os desafios na área do coração, dos relacionamentos, dos indivíduos que teremos que, muitas vezes, ter os impulsos de nos relacionar e não nos relacionarmos, os indivíduos que muitas vezes nós não temos os impulsos, mas precisamos desenvolver o amor naquelas relações. Então, começam os desafios existenciais. O indivíduo, então, faz o processo de recolhimento, embotamento, a estrutura fetal, a partir de processos hipnóticos e cirúrgicos profundos, cujos movimentos de se realizar um nascimento de um espírito são infinitas as formas, mas que nas obras de André Luiz ele traz o processo hipnótico, pedindo para que o espírito lentamente ele vá mentalizando a própria imagem na condição de um feto. E ele, mentalizando aquela imagem, vai lentamente, sob o comando magnético de uma entidade superior, vai miniaturizando a sua realidade emocional e vai se embotando, recolhendo todas as funções psicológicas, como uma flor que, ao toque, vai recolhendo o próprio aroma dentro da própria realidade vegetal. Sucumbindo aos impulsos da hipnose profunda dos guias superiores, nós vamos lentamente recolhendo átomo a átomo, dentro de uma estrutura fisiológica que está a se formar nos dois gametas, que irão procurar no masculino e no feminino a sua realidade emocional, nessa realidade binária que irá organizar fisicamente, que irá mais tarde, podendo até transcender os órgãos anexos para as psicologias mais diversas que conhecemos hoje, além do binarismo fisiológico que conhecemos. Dentro dessa realidade, o espírito caminha, já experimentando um dos maiores desafios existenciais, que é experimentar as vibrações profundas do psiquismo da mãe. Ele vai lentamente se recolhendo nas suas funções, a psicomotricidade, a inteligência, o juízo, a afetividade nas suas diversas expressões, nas paixões, nas emoções, no humor, nos estados do temperamento e da personalidade cristalizada, toda se recolhendo ao fenômeno hipnótico dos guias e orientadores, para que aquela realidade fetal ocorra no corpo físico. Então é conectado aquele molde, a experiência do corpo do magnetismo da mãe. O indivíduo é conectado e a partir daquela realidade surgem os primeiros impulsos de organização da libido ou da energia espiritual
que é a própria experiência de Deus na relação com a mãe. Joana de Ângeles, o espírito, a benfeitora, orientadora do médium Divaldo, ela orienta e nos organiza psicologicamente, dizendo que a experiência da criança com a mãe organiza uma quantidade enorme de libido divina que existe no inconsciente profundo. Quando nós, saindo das mãos de Deus, na condição de uma idealização do próprio Deus, na individualização do princípio inteligente, quando cortado esse cordão umbilical nessa metáfora empobrecida, essa libido se recolhe em uma região espiritual dentro de nós. E nós ficamos em um processo que nem a ansiedade existia, mas numa desorientação energética, procurando Deus novamente. Quando nos desligamos dele. E aí começa a vida. Essa é a própria vida, é o Deus em nós. Quando Deus nos individualiza a partir do princípio inteligente, surge um impulso e uma vontade irresistível de retornar a Deus. E todo o processo reencarnatório é mobilizado por essa energia que é uma fornalha infinita de um fogo de vida que irá nos direcionando em todas as existências. Ela aparece no mineral, naquela movimentação que desenha todas as imagens triangulares, toda a geometria dos minerais se agitando e que o espírito aprende. Logo depois, ela vai se agitar nos micro-organismos, que pulsando sempre procuram um centro coordenador, a célula que vai tentando desenvolver um núcleo e que mais tarde vai se consolidando nas especiações que se consolidam nos órgãos. Mais tarde, ele vai experimentar essa sensibilidade na planta, onde começam as primeiras impressões de Deus na procura do sol, até que alcançando o animal nas experiências das ideias relâmpago, das ideias fragmentárias, onde o indivíduo, naquela música monótona do instinto que se repete na procriação, na alimentação, na luta e na fuga, procura nos seus bandos o líder, que também é um centro, onde ele projeta a sua experiência, sempre procurando um centro coordenador. Até que mais tarde alcança o nível do pensamento contínuo, as emoções, onde há um órgão coordenador que é o cérebro, onde há as experiências do núcleo das células, que vão lentamente se diferenciando sob o comando da mente, e que recebendo os impulsos como verdadeiros soldados, cada qual sendo direcionado para a sua área de especialidade, irão promover a vida trabalhando para nós, para nos garantir toda uma existência. E quantas vezes não seria bom para nós fazermos uma oração? Agradecer o nosso estômago, o nosso coração, agradecer a cada ser micro-orgânico que trabalha para nós em uma condição de escravização incessante da mente e que nos serve durante toda uma existência por 80, 90 anos, triturando os alimentos, movimentando o sangue, sob o comando da nossa mente nos automatismos que construímos. Então, nos momentos de prece, agradeçamos o nosso corpo. Quando tivermos a gastrite, a dor de cabeça, agradeçamos o órgão que está drenando aquela energia, ele está cansado. Então, mande amor para aquela área. Agradeça o órgão que nos serve, numa realidade de amor e que nos serve infinitamente como tudo o faz no universo. E nessa busca incessante, essa experiência divina que se acomoda no inconsciente profundo, passando por todos os reinos, agora acomoda na experiência da mãe uma experiência divina. A mãe, os pensamentos, as ansiedades, se aquela mãe é conturbada, se ela é ansiosa, se ela é controladora, se ela é amorosa, tudo vai ficando lentamente arquivado no inconsciente profundo da criança. E que pode mais tarde gerar as doenças psicossomáticas, as doenças autoimunes, as tendências de toda ordem que são muito experimentadas no nível do corpo. Porque as vibrações que são recebidas nos afetos da mãe, naquela realidade intrauterina, é uma realidade pré-egóica, onde ainda não há o ego com o domínio da palavra. Como decodificar as emoções que estão sendo arquivadas se não há uma fala para dizer estou com raiva, estou magoado, estou chateado? É energia pura. E somente há uma maneira de dissolver essa realidade, jogando para o corpo. Então há uma tendência imediata em ter as experiências afetivas da mãe arremessadas no corpo. Então nós vemos aquela criança que não dorme direito, que não amamenta direito e que reflete muito o psiquismo da mãe. Aquelas necessidades também que a mãe experimenta da influência do espírito que irá nascer, com vontades alimentares que ela nunca teve. Aqueles desejos que precisam ser satisfeitos no choque do espírito que chega.
À medida que aquela experiência se consolida, esses espíritos se procuram na alma familiar. Da mesma forma que a mente, produzindo a matéria viva da mente, que produz os umbrais e os céus que experimentamos ao longo da nossa existência, onde a mente usina a matéria espiritual e, a partir dessa condição vibratória, se arrasta para lugares espirituais onde nós sintonizamos por essa aura que é o pensamento habitual. Da mesma forma, a família é também uma experiência de vitalização coletiva. Toda família tem uma alma. É uma alma que é alimentada pelo pensamento de todos que pensam da mesma forma. Indivíduos que têm afinidades profissionais, afinidades afetivas, afinidades de queda e de virtudes, e que consolidando um feixe energético numa mesma direção que transcende o tempo e o espaço. Porque não é necessário um país, um lugar ou um espaço geográfico que limite esse sistema. O indivíduo vibratoriamente se coaduna energeticamente em um vetor resultante de energia na direção da experiência do sistema familiar. Então, ele manda experiências para essa alma, para esse sistema, que influencia todos que estão conectados àquele sistema. Da mesma forma que ele recebe a vibração de todos. E ali ele pode se identificar numa lógica psicológica, angariando a hereditariedade que se coagula no corpo físico, mas que por uma segunda, em uma primeira expressão, nós temos a hereditariedade energética e psicológica do espírito, que vai se coagular no código genético que conhecemos hoje. Então, muito antes, nós temos uma afinidade. Se somos um artista, se tem tendência à música, que pai que você vai escolher? Você vai querer nascer com um pai que sabe de música, um pai que vai lhe colocar numa escola de música, onde você poderá conversar com ele sobre música. Se você é médico, se você é psicólogo, se você é professor, família de professores, você vai reencarnar onde há maior possibilidade de você repetir a experiência bem-sucedida. Ou seja, a afinidade ali se coaduna e dentro dessa experiência surgem as vocações, onde o indivíduo vai lentamente repetindo as experiências de sucesso. Mas também a família dos alcoólatras que se procuram, as famílias dos sensualistas, dos abusadores, dos indivíduos endividados com os grupos que malbaratearam e desorientaram através do uso do poder, do dinheiro, do sexo, da perturbação de toda a ordem, do uso da religião como poder. Então, esses mesmos indivíduos se encontram. Então, nós vemos as transgeracionalidades psicológicas, onde famílias de suicidas. Já conheci famílias onde 7 gerações se suicidaram. Indivíduos em sucessivas encarnações suicidando. Ou em experiências de processos obsessivos, onde na base da família há uma necessidade irresistível do espírito de se reconectar às suas raízes experienciais. E esse é o primeiro desafio. É o desafio que é coletivo, é de todos nós. Ou, como nas lições de Carl Gustav Jung, são os arquétipos. As experiências do inconsciente coletivo. E não há como fugir da experiência familiar. É impossível um indivíduo que não tenha, pelo menos, a figura do pai e da mãe como órgãos da alma. Porque não há como chegar na Terra, pelo menos até o momento, sem que se tenha uma experiência materna e paterna, ainda que não se conviva com ela. Mas as assinaturas energéticas e as vibrações serão direcionadas pelo automatismo do inconsciente profundo. É uma necessidade da alma ter a conexão com suas matrizes reencarnatórias. E o sistema familiar é o órgão que lhe propicia essa realidade. Dentro dessa conexão profunda, o indivíduo, então, vai agora precisar da encarnação. Ele vai precisar de uma infância longa para acomodar os registros reencarnatórios, as matrizes no inconsciente profundo. Então, é necessário, com diferença do animal, uma infância muito mais longa, que vai se fechar nas lições kardecianas do Livro dos Espíritos aos 7 anos, onde que não é um número cabalístico, mas uma necessidade energética para que o inconsciente profundo se arrefeça, fortalecendo os recalques freudianos das outras existências. As existências que são mal sucedidas, elas tendem a ficar com os arquivos mais severos, porque o ego não consegue suportar. Agora, lembranças mais bem-sucedidas, experiências de tendências positivas, inclusive, têm tendências a fazerem regressões espontâneas para nós, onde nós conseguimos, muitas vezes,
nos recordar espontaneamente de realidades experienciais positivas. O próprio médium Divaldo, em uma experiência que ele narra, que ele foi fazer uma palestra na França, e quando ele chegou, ele teve uma alteração de consciência, e se lembrou que ali havia vivido, e que ele havia sido um religioso em uma instituição que ele cuidava de outras religiosas, e havia sido um homem muito severo. E então ele lembrou-se até do caminho da instituição, e falando, se recobrando em um fenômeno de xenoglossia, pronunciando algumas palavras em francês com a consciência alterada. Chegou, bateu na porta da instituição, que até hoje era uma instituição religiosa, e uma freira abriu o postigo e falou com ele. Ele falou: eu morei aí nesse lugar, eu fui fulano de tal. E você pode comprovar que tem uma pedra, que elas têm um afundamento, que é onde eu orava. Eu gastei essa pedra de orar de joelho no hábito religioso que eu tinha. A freira ficou abismada, porque homens não poderiam entrar naquele local até aquele momento. Então ela deixou ele entrar, apresentou-lhe o livro dos espíritos, falou-lhe da reencarnação, e ela, tão comovida, queria se tornar espírita. Ele: não faça isso, porque o seu compromisso espiritual é aqui na religião católica. É melhor ser uma boa católica do que uma péssima espírita. Então, orientando, lembrou-se. Os recalques, então, se liberam com mais facilidade para experiências bem-sucedidas. As experiências traumáticas tendem a ser fragmentárias, dissociadas, causando sintomas psicológicos e físicos, que teremos que, a partir da leitura desses sintomas, integrar e decodificar na consciência. Então, a criança vai nascer nesse grupo que ela tem afinidade. E, a partir dessas afinidades espirituais, a criança vai receber os impactos energéticos do sistema familiar, introjetando matrizes vivas no inconsciente profundo, gerando moldes vivos e dinâmicos da personalidade dos pais, que irão lhe acompanhar nas lições de Carl Gustav Jung, na forma dos complexos maternos e paternos, fora o material reencarnatório que ali já se instalou desde antes, em razão das experiências do pretérito. Então, essa criança, muitas vezes, ela encontra o pai que precisa, a mãe que precisa, ela tem as experiências dos espíritos, os quais ela se vinculou por afinidade. Então, muitas vezes, ela é agredida, ela recebe os impactos emocionais de uma família disruptiva, de uma família desestruturada nos níveis dos afetos, das famílias perturbadoras, da mãe castradora, dos pais rígidos, e que, de alguma forma, instalam na personalidade da criança conflitos profundos que geram áreas mortas e fixações, que só mais tarde, através da estruturação do ego e processos psicoterápicos e espirituais, a criatura humana conseguirá equacionar para que ela não repita a realidade traumática, atualizando as feridas da criança no adulto outra vez. Essas feridas irão alcançar a realidade emocional, nos colocando em situações regredidas, onde nós nos tornaremos pessoas ciumentas, tímidas, controladoras, com sede de poder, com necessidade da busca da vitória, do triunfo material, para nos fazer, através do ter, superarmos os conflitos de inferioridade em vez de realizar o ser. Então, esses traumas se instalam na área da personalidade de maneira extremamente perturbadora, gerando os complexos de inferioridade, os complexos de superioridade, o temor de amar e ser amado, os conflitos na área da sexualidade, gerando muitas vezes confusões, onde a criança não sabe diferenciar na sua psicologia, acompanhando a harmonia dos órgãos anexos, onde ela desconfia, onde ela não consegue se entregar a partir de uma lógica de amor, e ela não consegue se relacionar. Muitas vezes procurando em relações às quais ela entra em processos sadomasoquistas, onde é abandonada, onde fere, é ferido, não conseguindo realizar a lógica do amor, fazendo as neuroses que nos caracterizam na realidade do homem moderno. E qual o impacto? Por que isso é importante? A velha guarda do espiritismo tantas vezes tem perguntado. As gerações anteriores, os grandes heróis que vêm dos modelos espirituais antigos, perguntam: para que essa onda de psicologia hoje no espiritismo? Para que isso? Para que essa lógica de falar de psicologia, se o evangelho já diz tudo? Para que nós ressignifiquemos a experiência religiosa do passado e que nós tenhamos duas formas de vazão da reforma proposta por Jesus. Uma das formas é o modelo dos nossos ancestrais. É um modelo que fortalece a lógica da consciência egóica.
no qual o indivíduo vai trabalhar, ele vai se entregar proativamente ao trabalho espiritual, sem necessariamente olhar para o inconsciente. E à medida que esse indivíduo se dedica à experiência religiosa, através do fortalecimento principalmente da vontade, do controle dos impulsos, da disciplina, que ficou muito caracterizada na proposta espiritual de Emmanuel, quando ele diz para Chico, disciplina, 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 ele está dizendo muita disciplina para controlar a sombra e no serviço com Jesus, nós irmos realizando uma vibração na alma que irá arrefecer as matrizes de sombra do inconsciente profundo. Essa é a primeira etapa. É uma das formas de fazer. Então, inicialmente, não temos maturidade psicológica para fazer o mergulho do inconsciente para dentro. Então, é necessário ir ao trabalho e se entregar ao processo. Só que, muitas vezes, na caminhada, nós teremos os atrapalhos, porque começa a mão esquerda tomar o que está fazendo a mão direita. E para lidar com a mão esquerda, só o mergulho no inconsciente profundo. A mão esquerda proposta por Jesus, no seu evangelho, que é uma carta de psicologia, vai nos ensinar que existe um automatismo, que a mão direita não coordena. E essa mão direita é essa mão que trabalha na casa espírita, na caridade. Ela serve, ela entrega a cesta, ela dá o passe, ela lê o livro, ela renuncia os dias de prazer e de conforto na sua casa para vir se dedicar à disciplina, à vontade. Nossa, não queria estar aqui, estou com preguiça, eu tenho ciúme de fulano no centro, eu tenho ciúme de cicrano no centro, não gosto de fulano, aí o que é que faz? Ora. Ora para evitar os conflitos interiores. E é uma proposta. Mas isso pode ser mais leve, como dizia Jesus. Ele dizia que o fardo é leve, o jugo é suave. Para que esse fardo seja leve, esse jugo seja de alguma forma suave para nós, é necessário esse mergulho interior. Então, esse indivíduo disciplinado agora é também capaz de fazer esse mergulho para dentro, erigindo essas duas frentes. A escola religiosa antiga dentro do espiritismo não vê essa necessidade. Então, nos tornamos pessoas excelentes trabalhadores, mas não equacionamos profundos conflitos na área da personalidade. Então, muitas vezes, desencarnamos, aí vamos para os livros de André Luiz e, nossa, eu pensava que eu ia para nosso lar, eu pensava que eu ia para... Trabalhei tanto e não vai, porque não realizou o processo. Porque não basta fazer um processo de extroversão, é necessário fazer uma introversão do autoconhecimento para nos libertarmos. Então, nós temos uma proposta emanuelina do serviço, do trabalho, e a proposta joanina, que as duas são Jesus, onde Joana propõe o mergulho do autoconhecimento e Emmanuel propõe o serviço na disciplina. Quando unimos essas duas almas, encontramos Jesus. Essas duas realidades emocionais, porque elas se completam e se interagem. O que muitas vezes no espiritismo causa cisão. O grupo A dos reformistas para dentro fala, não, a caridade já não precisa trabalhar assim, já não precisa dessa disciplina toda, inclusive eu posso errar. Então tem toda uma lógica psicológica que afasta o indivíduo. Aí vira aquele espírita de ler livro, que não se identifica com o serviço clássico de estar ali na pobreza, levantar as pessoas que necessitam tanto, já não vê necessidade. Aí se torna um autoconhecedor intelectual, mas não consegue amar. Aí é aquele outro que só pratica a caridade, entrega a cesta, faz o trabalho, lê os livros, não, mas essa reforma para dentro, eu sempre fui feliz sem olhar para dentro. Então ficam dois conflituosos. Quando, na realidade, se unirmos as duas realidades espirituais, iremos para a prática da caridade, porque esse processo de individuação, no final, ele é um processo que só se dá de maneira relacional. Fora da caridade não há salvação. É uma proposta social. Ele não falou fora do autoconhecimento não há salvação. É o autoconhecimento para o outro, para que eu possa me realizar enquanto algo. Então, o primeiro desafio emocional é a família, onde o indivíduo faz essa realidade e precisa se enfrentar. O segundo desafio que cabe a nós todos é o desafio afetivo. É equacionar os complexos psicológicos que estagiam dentro de nós, se agitando. Os complexos de inferioridade, a timidez, o ciúme, o controle, a inveja, as nossas necessidades de poder, o narcisismo, todos os processos, os traumas sexuais que carregamos na alma, porque todos nós, de alguma forma, tivemos experiências mal-sucedidas na área do dinheiro e do sexo. É um tema universal. Então, muitas vezes, nós vemos no atendimento fraterno, pessoas, não, eu tive acesso a outra encarnação, eu vi que eu errei muito nessa área, meu filho, não chore bastante, porque todo mundo aqui tem esse problema. Todo mundo chore, enxugue a lágrima, se levante e venha trabalhar.
Porque quem não errou no dinheiro e no sexo não encarnou nessa terra. Então, dentro dessa realidade, nós precisamos nos levantar a partir dessa lógica afetiva individual. Sair da consciência de culpa para a consciência de amor. A consciência de culpa que paralisa, que estagna, e liga os automatismos da alma para pagarmos no sadomasoquismo das doenças psicológicas e físicas, através dos cânceres, das doenças autoimunes, dos problemas que nos paralisam à margem. Esse faz a paralisia do cronograma reencarnatório. Para equacionarmos essa afetividade que existe em grande volume e equacionarmos o grande volume de energia espiritual que a família instalou dentro de nós, através das relações, precisamos usar os benefícios que conhecemos hoje. Buscar uma psicoterapia, buscar um psiquiatra, fazer os nossos check-ups, fazer um trabalho de autoencontro. Nós somos pessoas modernas, todos nós temos aqui um celular, trabalhamos de casa, usamos a tecnologia. Pessoas que estão aqui, estamos num bairro de classe média, média alta. O que nos impede de procurar um psicólogo? De procurar fazer uma consulta, fazer uma avaliação? Ah, mas eu não fiz isso a vida inteira e estou bem. Talvez você não esteja bem e nem saiba. Quantas vezes eu não escuto as pessoas falarem: ah, mas eu sempre fui assim. Eu tenho uma notícia para lhe dizer: você passou a sua vida inteira com depressão e não percebeu. E a pessoa não percebe o estado patológico que se encontra. Pessoas destituídas de vida, tediosas, pessoas sem qualquer capacidade de amar. E o porquê tratar as neuroses e esse mundo afetivo, que é o segundo impedimento, é tão importante. Porque o neurótico ele não consegue realizar o evangelho de Jesus. O que é um neurótico? É uma pessoa fixada em conflitos infantis, com feridas de amor, principalmente de pai e de mãe. Pessoas que são magoadas e que não conseguiram perdoar os pais de coisas do cotidiano e que se tornam neuróticas no campo do dinheiro, da sexualidade, da religião, e não equacionando conflitos banais. Não conseguem alcançar a proposta de Jesus, porque infantilizado não consegue realizar o amor proposto pelo Evangelho. Como que é o afeto da criança? Me ame, me dê atenção, mas eu não tenho nada para dar para você, porque eu nem psicologia tenho para isso. Mas eu quero a sua atenção, eu quero a sua validação, eu quero que você me reconheça, eu quero que eu seja o centro da sua vida, na condição de filho, e eu quero receber esse amor, mas não me peça porque eu não consigo dar, eu não tenho essa psicologia, porque eu sou criança. E isso se atualiza no adulto, e isso é o neurótico. E se chama a atenção, se fere, se briga, se recolhe, se embota. E quando se embota, não consegue amar, quer ser amado, não consegue entregar amor e não vai receber amor. Então rejeita, se exclui e exclui. E então fica preso, paralisando a reencarnação. Somos nós, os neuróticos. Somos todos nós, saímos da nossa casa, do trabalho, brigamos com o chefe, que temos a esposa, o filho, e de repente o filho nos copia fazendo sintoma transgeracional, problemas de drogas, de álcool, da sexualidade, os conflitos da religião que não equacionamos em nós. Porque muitas vezes nós, na nossa condição material, que é uma curva normal da vida, não, a maioria de nós não é milionário, mas conseguimos, temos um plano de saúde para poder ir ao psicólogo. Nós não vamos no cardiologista, nós não vamos no endocrinologista, nós não vamos no gastro quando estamos com gastrite, nós não vamos no oftalmologista fazer o nosso check-up para acompanhar a visão, para ver se não estamos desenvolvendo catarata, glaucoma, e por que não ir ao psiquiatra e ao psicólogo? Tomar um remedinho, se precisar, para acalmar o humor, fazer o uso da homeopatia, adaptar a sua realidade infantil, mas não como uma realidade de modismo, porque estão todos falando de psicologia e não sabem nem que sentido tem aquilo, mas para uma realidade de se abrir para o amor, porque o neurótico não consegue amar. E se não consegue amar, como é que vai realizar o Evangelho de Jesus? Para que o indivíduo entregue egoicamente, se entregue egoicamente, precisa vencer a criança. Porque quando vamos ao trabalho com Jesus, seremos incompreendidos, seremos perseguidos, seremos criticados. Nós entregaremos um serviço que muitas vezes não irão nos entender. Nós seremos, inclusive, perseguidos pela nossa própria família, porque a nossa transformação fará consciência no nosso sistema familiar que não quer mudar. E quando nós melhoramos, damos um choque na consciência daqueles da família que não querem mudar. Então começam a falar mal de nós, a nos excluírem dos programas da família. Ah, fulano parou de beber porque é espírita. Aí nunca mais chama para um evento. Porque se você não bebe, se torna uma pessoa antipática, chata, já não fica de consciência alterada. E uma personalidade que é infantil vai dizer, ó, minha família não me ama, eu sou excluído. Ela não se sente preenchida por Jesus. Então ela não vai bancar o processo emocionalmente.
Ela não vai conseguir equacionar os desafios que a realidade espiritual necessita. Então, é necessário vencer a infância, que é o segundo impedimento. Se isso não é vencido, vamos para o terceiro e último desafio existencial coletivo, que é a sociedade. Então, esses desafios não equacionados vão sair na casa espírita, vão sair no trabalho, vai sair no namoro, vai sair nas relações do casamento, na paternidade, na doença física. E todos esses processos, quando eles são neuróticos num nível normal, os neuróticos do cotidiano que somos nós vamos ter os conflitos existenciais que eles são desadaptativos, mas não necessariamente patológicos. Nos níveis extremos, nós temos a criminalidade, a corrupção, os assassinatos, o roubo, a indiferença ético-moral em relação ao outro, que nada mais é do ódio dessa criança dos pais, sendo projetado na sociedade. Ela devolve em crueldade o amor que ela não recebeu. E então, com raiva do social, que na realidade ela vê os pais nessa sociedade, onde o dinheiro que lhe foi privado da pobreza, ratificando as fixações do complexo de inferioridade, porque o dinheiro é uma comporta dos nossos complexos, ele abre as portas. Se não tem dinheiro, é inferior, não pode entrar no ambiente, é maltrapilho, tem energia baixa. Se tem dinheiro demais, é inflado. Então fica aquela coisa parecendo um pavão, exageradamente com expressões energéticas que refletem a realidade psicológica. Quando tem harmonia, vira um regador do organismo social. Então, aquele dinheiro ganha uma vazão para a sociedade, gerando equilíbrio para o indivíduo e para a sociedade que recebe. Mas, quando não, gera um ódio, uma mágoa de Deus, uma realidade que irá descambar para a alcoolofilia, das drogas legalizadas da sociedade, para as drogas ilegais que nós conhecemos, para a entrega e a conexão do indivíduo para ter o triunfo na narcoeconomia, na prostituição, no suicídio, onde o indivíduo buscando equacionar uma realidade sem um ego estruturado, ele vai se entregar à destruição da própria sombra que lhe constela em um automatismo inconsciente. Equacionando toda uma perturbação que irá cristalizar mais uma vez uma queda numa encarnação mal sucedida, que não conseguimos equacionar pela pobreza egóica de decodificar a libido do inconsciente profundo. E Joana fala que quando nós ansiamos em gerar a nossa iniciação espiritual, surge o desafio do sono, que é vencer o sono espiritual, sair da realidade psicológica de sono. Quando o indivíduo acorda, se ele já tem uma claridade, se ele já tem uma espiritualidade, então lhe aparece o guia, lhe aparece o compromisso mediúnico, as dívidas reencarnatórias que agora ressolvem ele a partir de um lugar ativo, precisa desfazer esses nós existenciais através do trabalho com Jesus, então, e ocorre a iniciação da sua responsabilidade espiritual, a intuição, o mergulho profundo que vão se lhe abrindo os compromissos espirituais profundos, a aproximação dos espíritos amigos que irão lhe intuindo através da meditação, do trabalho, da prece, através das orientações mediúnicas, que vão se lentamente se clareando, equacionando a sua realidade espiritual. Nos níveis de autoconhecimento muito profundo, mais avançado, o indivíduo pode ter acesso às suas encarnações passadas, a quedas graves, onde, olhando para esse passado, em um processo psicoterápico profundo, o ego fortalecido fará sintomas místicos de desorganização, muitas vezes de característica psicótica, às vezes estruturas de delírio, de sintomas de perseguição, mas que lentamente vão sendo equacionados à medida que o ego vai introjetando aquelas personalidades que geram as inflações, que se assemelham às inflações dos transtornos bipolares, onde o indivíduo vai a uma inflação, às distimias ou às hipomanias, e o indivíduo, dentro daquele processo místico, vai lentamente assimilando aquelas personalidades e equacionando com consciência e claridade o que ele tem que fazer. E isso não volta para a sociedade, porque o indivíduo traumatizado, ele deságua no outro a fragmentação da própria personalidade que ele não consegue equacionar. Ele não, e jogando para o outro, aliena-se de si mesmo, responsabilizando a sociedade dessa realidade, continua inconsciente de si mesmo, ratificando mais uma oportunidade de queda e deterioração da personalidade, porque não se organizou e não planejou a própria realidade espiritual. Dentro dessa realidade, quando o indivíduo faz os processos profundos, surge-lhe também a visão do futuro,
porque essa psique não é somente a psique de Jung, de Freud, que é necessário olhar a biografia do passado, os processos regressivos dentro da mesma existência. Há também a superconsciência, onde o indivíduo pode ter acesso ao que irá lhe acontecer se ele não trabalhar. Se ele poderá acessar essas matrizes, onde ele poderá ver o seu envelhecimento, se ele pegar esse caminho, e o seu envelhecimento se ele pegar o caminho da passividade, da preguiça, da incúria, da falta de planejamento. E equacionando essas duas realidades, surge aquele impulso da paixão divina. É o momento de sacrificar a realidade horizontal da vida e de usá-la para que o indivíduo siga o caminho dos processos profundos. Então, nesse momento, a sociedade não é mais um espelho da sombra, não é mais um espelho onde eu projeto o meu inconsciente e tenho ódio do social, onde eu odeio os membros da minha família que me excluíram, me feriram e que me maltrataram. Surge agora o momento em que essa sociedade agora é um fanal de renovação sem o qual eu não poderei me curar, onde o fora da caridade não há salvação começa a ecoar a partir de uma lógica de autoconhecimento e serviço constante através da disciplina, onde tudo agora é secundário, todas as questões materiais são secundárias, onde surge uma satisfação no conquistado, principalmente nessa realidade ali dos 40, 45 anos, onde toda aquela conquista agora vai se lentamente acomodando e aquela realidade espiritual vai ganhando um volume tal, onde essas questões materiais agora são secundárias e é chegada a hora da iniciação e do processo da missão, onde o único foco agora é realizar a cura interior através do serviço. Então, essa sociedade agora não é mais uma inimiga, um lugar de ansiedade, o lugar da persona, onde eu tenho que aparecer bem apresentado, com a roupa, com o corpo escultural, onde eu tenho que aparecer no triunfo material do sucesso do dinheiro. Mas agora eu vou usar essa realidade para manter esse corpo com a máxima saúde, porque ele será o meio, um instrumento, através do meu cuidado no nível horizontal, para que essa encarnação se realize. E isso é necessário um planejamento do viver, para enfrentar o desafio do nascimento, o desafio familiar, o desafio social e o desafio afetivo. Esses 4 grandes frentes de desafio só se vence com planejamento. E as ciências, além das terapias espíritas, do passe, da água fluidificada, da bioenergia que é canalizada para nós, da boa orientação, do código do livro dos médios para o exercício da mediunidade, da prática de vencer a centroversão egóica através da prática da caridade, onde eu abro mão das minhas necessidades para me entregar em uma troca lúcida ao outro, não para receber uma troca que vem do outro, mas uma realidade emocional que me instala na forma de paz de consciência, de conexão profunda conosco. E dentro dessa realidade sociocêntrica instala-se lentamente uma consciência de amor. E isso não é viver sem problemas. O indivíduo, mesmo com problemas, não há uma paralisia do processo reencarnatório, onde ele sente dor, onde ele tem a depressão, onde ele vai experimentar e equacionar a cada dia os conflitos, onde o humor patológico se lhe instala e lentamente vai se equacionando o problema do casamento, do filho, mas com a perseverança da vontade e da disciplina e o processo do autoconhecimento, o indivíduo passo a passo, em um planejamento para a vida, porque não é para meses, sem terapias de improviso, sem pensamentos mágicos, que em poucas terapias irão resolver os problemas equacionados de várias encarnações, agora com um olhar onde esse horizonte é um horizonte de luz, o indivíduo se entrega em um planejamento espiritual, enfrentando as dores sem solução de continuidade do processo reencarnatório, onde mesmo na doença ele serve. E se a doença lhe paralisa, diminuindo-lhe o potencial, a doença se torna um momento de reflexão, de uma sombra que precisa ser integrada, vendo na dor um sentido profundo, o que na neurose não conseguimos equacionar com a perda do sentido existencial. Então não descuidemos de nós, procuremos um processo de autoconhecimento, a proposta de Allan Kardec da reforma íntima, do olhar para dentro, sem descuidar do serviço constante. E quando nós estivermos nos nossos piores momentos, daquelas dores mais difíceis,
Nós sentiremos uma voz suave no interior, aparecerá alguém, uma voz que nos será canalizada e parece que um sol vai se acender em nós e uma energia vai ser renovada e não nos será permitido cair. E ainda que com os ombros desconjuntados, nós chegaremos cansados, mas não paralisemos a margem. E lentamente com o sol, como uma pequena vela que começa tímida e vai virando uma estrela, vai se acendendo em nós. Nós vamos sentir em determinado momento uma satisfação, onde não precisamos comprar mais nada. Se compramos é por uma necessidade real, não precisamos ter uma troca a partir da forma, onde encontramos parceiros com a beleza e que antigamente nos atraíam. Isso agora não nos enche mais o coração, onde a nossa realidade, a nossa libido é toda investida a um serviço profundo de autoconhecimento e uma canalização desse autoconhecimento para uma troca com o outro. Dentro dessa realidade, surge essa pequena estrela em nós que vai nos libertando. Dentro dessa realidade, que ela é dolorosa, mas ela não é sem sentido. É uma realidade rica de experiências emocionais, onde lá na frente está Jesus. Nos pergunta, o que queres que eu te faça? E essa voz nunca cala. Ela sempre está lá. E naqueles momentos mais difíceis, a criatura vai e se soergue. Ela se levanta, encontra fôlego e segue na caminhada. Mas se nos deixarmos entregar, sem equacionarmos, buscarmos os recursos espirituais da nossa realidade profunda, ficaremos entregues aos automatismos do inconsciente profundo e nos restará somente a porta do adoecer para pagar. E o trabalho nos será privado pela nossa incapacidade de amar e se amar e nos entregar para a vida. Muita paz para todos nós. Convido a Jalene para que faça a prece. Em nome de todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto e agradecermos imensamente pela oportunidade que tivemos, que estamos tendo aqui nessa noite, onde o palestrante conseguiu nos tocar, trouxe uma reflexão muito profunda do encontro com nós mesmos, que esse é o único caminho de conseguirmos nos libertar e alçar um voo maior de retorno à casa do nosso Pai. Que possamos continuar mentalizando o mais alto, que possamos refletir ao longo da noite, ouvir novamente essa palestra e assim encontrar um caminho de retidão para seguirmos essa jornada de retorno ao nosso Pai, levando uma bagagem que nós possamos realmente apresentar sem culpas e munidos de uma fé, de uma esperança muito grande, que com certeza assim seremos recebidos também. Uma boa noite para todos. Para o Pastor Arnaldo.